Ele foi abandonado na porta de um orfanato quando ele era bem novinho. E um tempo depois, ele acabou sendo adotado por uma outra família. Só que o que ninguém imaginava era que essa família que adotou ele era uma família de criminosos, que passou a ensinar ele desde pequeno a roubar, a machucar pessoas e a cometer os piores crimes que vocês aí possam imaginar. Oi, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Miss Ayoshi, daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta, você já sabe, né? Nós temos esse encontro marcado às 9 horas da noite, onde nós conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. Monstruosidade não tem nacionalidade, então vamos sempre ficar em alerta. Por favor, verifique a sua inscrição aqui no canal. Se puder, já deixa um comentário, pode ser um oi ou um emoji, e também já deixa seu joinha. Esses 3 atos ajudam bastante aqui o canal a continuar no ar e eu preciso muito de vocês. Então, por favor, me ajuda aí, deixando um joinha, deixando um comentário e verificando a sua inscrição. Já vou começar nosso caso de hoje que se passa no Reino Unido. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Alf. A Carla Scott sempre foi conhecida pelos amigos e familiares por ser uma pessoa bem egoísta. Ela sempre colocou os interesses dela na frente de tudo e de todos. E outra característica dela ali é que ela gostava muito de se vestir de forma provocativa. Ela amava passar assim pelos lugares e receber os olhares das pessoas. Ela gostava de chamar a atenção. Desde muito novinha, a Carla sempre foi muito carente. Ela saía com diversos homens, ela nunca ficou sozinha e se sentia muito bem naquele jogo assim de sedução, naquele jogo de conquistar um homem e depois trocar ele por outro homem. Ela gostava muito disso. Todos os ex-namorados da Carla e também amigos e familiares contam que a Carla gostava muito de ir para certos clubes, que eu não vou poder falar aqui o nome, senão o YouTube corta esse vídeo, mas eu vou fazer vocês entenderem aí. Ela ia para esses clubes, gostava de dançar e tirar a roupa. E ela não fazia isso por dinheiro. Ela fazia isso para chamar a atenção mesmo das pessoas. Ela não recebia para isso. E estudando esse caso, eu me deparei com uma reportagem de um psicólogo que ele estudou o caso da Carla e ele fala que ele pode chegar a 2 opções do porquê a Carla reagia desse jeito. A primeira opção é que ela tinha baixa autoestima e que ela precisava fazer isso para chamar a atenção e se sentir melhor com ela mesma. A segunda opção é que ela se sentia muito bem com ela mesma e colocava isso para fora. E, gente, eu vou da opção 1. Eu acho que ela tinha baixa autoestima e eu quero saber o que vocês acham. A Carla tinha baixa autoestima ou ela tinha uma estima muito elevada? O que vocês acham? Continuando, né? Bom, a Carla se envolvia então com diversos homens e em um desses relacionamentos ela acabou engravidando. E depois ela foi morar junto com esse homem. Um tempinho depois acabou nascendo o filho do casal. E, gente, a Carla teve o filho sozinha no chão da casa dela onde eles moravam. Ela sentiu as dores do parto e depois ela sentou ali no chão e deu à luz, né? E fez o próprio parto. Então nasceu um menino que ela batizou de Alf Steele. Então o tempo aqui foi passando e o Alf foi crescendo. Ele se transformou em um menininho muito inteligente, brincalhão, muito curioso, muito conversador. Gente, sabe aquela criança que puxa conversa com todos os vizinhos? Pois é o Alf. Ele era muito amigável. O Alf amava esportes e ele gostava de fazer graças, dançando umas dancinhas meio maluquinhas, assim, onde todo mundo dava risada. Ele era um verdadeiro explorador, ele conhecia tudo em volta dele, o bairro inteiro. Ele saía pulando muro, subindo árvores, entrando e saindo da casa dos vizinhos. Ele, na realidade, transformou a vizinhança dele num verdadeiro parque de diversão particular. O que dava a entender, gente, era que o Alf fazia de tudo para não ficar dentro da casa dele. E vocês aí, crimezeiros de plantão, já devem estar suspeitando do motivo, não é? Como sempre, vocês estão certos. A casa do Alf era um verdadeiro inferno. O pai do Alf era um homem muito violento, muito agressivo. Ele batia demais na Carla. Era um verdadeiro relacionamento abusivo, cheio de violência doméstica. Era muito complicado. A casa deles era muito suja, muito fedida, bagunçada. Nunca tinha uma refeição. Mas, vendo que as coisas iam de mal a pior,
A Carla decidiu sair de casa com o Alf em 2017, quando ele tinha 5 aninhos. E eles se mudaram para uma outra região ali, para Worcestershire. E nesse ponto aqui da nossa história, gente, a Carla e o Alf, eles já eram bem conhecidos pelos serviços sociais. Aliás, como eu contei para vocês, né, eles viviam em pé de guerra dentro da casa. Então, os assistentes sociais recebiam diversas denúncias ali dos vizinhos, dos familiares, então eles começaram a ser monitorados de perto pelos agentes. Então, quando a Carla decidiu deixar o pai do Alf, ela fez isso com a ajuda dos assistentes sociais. Só que eles continuaram a acompanhar ela e o Alf para saber se ela iria, né, conseguir dar uma educação, né, e dar uma vida boa para o Alf. Então eles se mudaram. E nessa nova casa, a Carla e o Alf até que começaram a viver de modo, entre aspas, normal. E sempre com a companhia ali, né, com o acompanhamento do Estado, ela fazia aulas, fazia curso de como manter a casa limpa, fazer uma boa refeição e cuidar bem do Alf. E tava até que funcionando. Em 2019, quando a Carla estava ali passando pela rua, como eu falei pra vocês, ela sempre gostou muito de chamar a atenção. Ela conseguiu chamar a atenção de um homem que estava podando as árvores da rua. Esse homem chamou ali a Carla, os dois começaram a conversar, a flertar e rolou um lance. Esse homem era o Dirk Howell, um homem 6 anos mais velho que a Carla e que trabalhava como médico de árvores. O Dirk e a Carla se deram bem rapidamente, engataram ali num relacionamento e ficaram noivos 6 meses depois de se conhecer. E aqui eu preciso dar uma breve explicação para vocês. No Reino Unido foi criada uma lei, a Lei de Clare, que entrou em vigor alguns anos atrás. Essa lei foi criada após uma campanha da família da Claire, uma moça que perdeu a vida nas mãos do namorado dela. Esse namorado tinha um histórico de violência doméstica e a Claire não sabia. Então, após esse histórico enorme de violência, ele acabou tirando a vida da Claire e os familiares entraram com um pedido para que toda mulher possa requerer a ficha criminal de um homem. Basicamente, a pessoa pode pedir a divulgação de algum crime doméstico cometido pelo parceiro que está conhecendo, ou seja, que está começando ali um relacionamento. E a polícia irá informar essa mulher, né, se tem alguma coisa e, se necessário, vai oferecer apoio para ela. Então, a Carla, que já tinha acabado, né, de sair de um relacionamento abusivo, ela entrou com esse pedido da Lady Claire, pediu a ficha ali do Dirk, né, pra ver se ele tinha alguma coisa, né, de violência doméstica. E, gente, o Dirk não tinha nada, ele nunca tinha cometido nenhum crime de violência doméstica. Mas era só de violência doméstica mesmo. Porque se preparem aí, se vocês não estiverem sentados, se sentem, porque vocês vão ficar chocados. Na época, o Dirk, ele tinha 41 anos e praticamente metade, gente, metade da vida dele, 22 anos, ele tinha passado atrás das grades. O Dirk, ele entrava e saía da prisão por diversos crimes, roubos, furtos, brigas, crimes relacionados a entorpecentes, venda e uso de entorpecentes, agressões. Gente, ele fez de tudo, menos violência doméstica. Eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha acontecido na vida dele para ele cometer tantos crimes assim. Não que às vezes a pessoa só é mal mesmo, mas eu queria saber o que tinha acontecido. E ao pesquisar a vida do Dirk, eu descobri que ele foi abandonado pelos pais bem pequenininho em um orfanato. Ele ficou morando nesse orfanato há alguns anos até ele ser adotado por uma família. Já morando ali com essa família, gente, era uma família de criminosos que ensinou o Dirk a roubar, a invadir casas, a cometer diversos delitos. Eu não consegui informações maiores sobre essa família, quem eles eram e por que eles estavam soltos. Com o passar do tempo ali e saindo e entrando da prisão, o dia que ele só foi aprimorando ali os crimes dele. Em resumo, o dia que ele foi adotado para ajudar essa família de criminosos a cometer mais crimes. Entre 1994 a 2021, o Dirk já tinha sido preso 95 vezes e dessas ele foi condenado 32 vezes. E a Carla ficou sabendo desse passado pelo relatório que ela mesma solicitou. E também, gente, vários amigos, familiares e vizinhos chegaram para Carla e falaram que o Dirk, ele era um cara do mal. Ele era muito conhecido ali por todo aquele bairro, por toda aquela cidade. Ele era um criminoso, assim, de carteirinha. Mas a Carla, a gente não quis saber de nada. Ela continuou o relacionamento com o Dirk. Em 27 de agosto de 2019,
O Dirk já estava passando muito tempo ali na casa da Carla. E um vizinho saiu ali para fazer alguma coisa no quintal. E esse vizinho, ele ficou chocado ao olhar para o quintal da Carla. Ele ficou tão chocado e indignado que ele pegou o celular e começou a filmar. Gente, ele filmou o Alf. O Alf estava para fora de casa, gritando, desesperado e pedindo para entrar. Pelo menos 1 hora pedindo para voltar para dentro da casa. E finalmente, quando a porta foi aberta, foi o Dirk que abriu. O Dirk abriu a porta, empurrou o Alf com muita força no chão e depois ele puxou o Alf assim pelo braço para dentro da casa. Esse vizinho ele ligou para os assistentes sociais e fez uma denúncia, né? E para provar, ele mostrou esse vídeo que ele fez do Alf. Um mês depois dessa denúncia, os assistentes sociais que cuidavam do caso da Carla e do Alf foram conversar com o Dirk. Fizeram uma reunião ali com ele. E depois dessa conversa, os assistentes sociais decidiram que o Dirk era uma pessoa boa para ficar perto do Alf. Então os assistentes sociais se reuniram com a Carla e falaram para ela assim claramente que o Dirk não era uma boa pessoa. Nessa mesma época, gente, o Dirk, para acrescentar aí o histórico dele, ele estava sob uma investigação por mais um assalto a um homem idoso, onde ele roubou armas, né, desse homem e agrediu esse senhor. E mesmo estando assim, né, sob esse processo, ele estava livre, né, respondendo em liberdade, e os assistentes sociais contaram isso para Carla e orientaram ela a não ficar mais com o Dirk. Mas a Carla falou que não acreditava que o boy magia dela, né, que ele representasse algum tipo de risco para ela ou para o Alf, e que ela não iria terminar com ele não. Então, os assistentes sociais falaram que já que ela queria continuar com o Dirk, que então ele estava proibido de ficar a sós com o Alf. Ele não poderia passar a noite na casa, ele não poderia dormir ali e não poderia acompanhar o Alf a nenhum tipo de passeio. Ele deveria, se ficar perto do Alf, o Dirk deveria estar 100% do tempo sendo observado por outro adulto. E foi os assistentes sociais virarem as costas, né, depois dessa reunião, que a Carla já colocou o Dirk pra dentro da casa e deixou ele sozinho com o Alf, ó, e foi bater perna na rua. Gente, o Dirk, ele continuou passando os dias e noites na casa da Carla, ele continuou agredindo o Alf. E em outubro de 2019, os assistentes sociais continuaram a receber denúncias dizendo que o Alf estava sendo abusado pelo Dirk. Vendo que a Carla não iria se separar do Dirk, os assistentes sociais montaram um plano de proteção e segurança infantil para o Alf. E isso significava que os agentes sociais iriam mais vezes à casa da Carla, que a Carla deveria comparecer a outras reuniões e a mais cursos. Um mês depois de implantarem, né, essa proteção infantil, em novembro de 2019, os vizinhos fizeram uma nova denúncia, dizendo que o Dirk estava batendo cruelmente no Alf e trancando ele para fora de casa por horas. A polícia foi até a casa e encontrou o Dirk dentro da casa no período da noite, no qual, vocês lembram, ele era proibido. O Dirk foi levado preso, ficou algumas horas ali na delegacia e depois foi liberado. E assim que foi liberado e ele voltou ali para casa da Carla, o Dirk foi até a casa dos vizinhos, de casa em casa, e começou a ameaçar vizinho por vizinho, dizendo que se eles continuassem a denunciar ele, algo muito ruim iria acontecer na casa deles. Mas, gente, os vizinhos não se calaram, não. Em fevereiro de 2020, os vizinhos fizeram novas denúncias contra o Dirk. Na denúncia, eles contaram que além do Dirk estar novamente batendo no Alf, ele continuava a ameaçar com frequência os vizinhos ali. Ele ficava passando, gritando, xingando os vizinhos e ameaçando. E também os vizinhos falaram que o Dirk e a Carla estavam dando várias festas com músicas em volume muito alto e que ninguém mais conseguia dormir naquele bairro. Ainda no mês de fevereiro, o Alf contou para as professoras dele que ele estava passando muita fome. A escola entrou em contato com os assistentes sociais que cuidavam do caso do Alf.
A escola ligou, fez uma reclamação e os agentes sociais foram até a casa e só isso. No mês seguinte, em março de 2020, a Carla é vista batendo no Alf. E já o Dirk foi visto várias vezes. Bêbado, continuava perturbando os vizinhos e os vizinhos continuavam a fazer novas denúncias. Ainda no mês de março de 2020, o vírus atingiu o mundo e começou o primeiro lockdown. As escolas no Reino Unido continuaram abertas para dar suporte apenas para as crianças vulneráveis, mas a Carla não permitiu que o Alf frequentasse essas aulas. No mês seguinte, em abril de 2020, houve mais denúncia dos vizinhos. O Dirk foi visto novamente agredindo violentamente o Alf. O diretor da escola do Alf, juntamente com os funcionários ali da escola, realizaram uma reunião com os assistentes sociais. Eles questionaram eles do porquê que nada estava sendo feito para ajudar e proteger o Alf. Se passaram 2 meses depois dessa reunião e em junho de 2020, o Dirk foi preso em flagrante em 2 ocasiões diferentes. Na primeira ocasião, ele foi preso por roubar uma pessoa. Ele foi preso e foi solto e 2 dias depois, ele deu um soco ali no rosto de uma vendedora de uma loja no qual ele também estava assaltando. E ele foi preso novamente e solto novamente. Gente, vocês percebem que o pessoal não quer manter esse cara preso? E a gente às vezes ainda reclama do Brasil, né? Pra gente ver que por todo lugar do mundo acontece isso. Bom, por esses 2 crimes, ele ficou em liberdade até que um juiz decidisse se ele seria ou não preso. Em julho de 2020, aconteceu uma reunião ali entre os assistentes sociais e os supervisores deles, e eles decidiram que o plano que eles fizeram de seguro e cuidados para o Alf não estava dando resultado. Então, a ação a seguir deles seria continuar, né, o plano de proteção à criança, que não estava dando resultado, mas eles iriam continuar. Só que dessa vez, a inteligência deles seria maior, gente. Eles decidiram que nessa nova fase, o Dirk teria permissão para ficar na casa. É inacreditável. Bom, gente, eles decidiram que o Dirk seria obrigado a se envolver nos planos de proteção à criança. No caso, né, ele iria participar de reuniões, de curso para pais e também fazer um curso de suporte para controle da raiva. Um mês depois disso, um vizinho ligou novamente para a polícia e contou que ele podia ouvir o Alf pedindo ajuda, sendo machucado, gritando e chorando muito dentro daquela casa. A polícia foi até a casa e a Carla negou tudo. Os policiais nem olharam para o Alf. Os policiais não viram o Dirk dentro da casa, porque eles também nem prestaram atenção, e foram embora. Não tem como contar esse caso e não enlouquecer de ódio desse povo. Bom, gente, os policiais, assim que saíram da casa, o Dirk, né, que tinha saído pela porta dos fundos, voltou para dentro da casa e foi até a casa dos vizinhos e falou para eles que se eles continuassem, ele iria queimar a casa deles. No mês seguinte, em setembro de 2020, o Alf voltou para a escola. Ele estava visivelmente magro, estava procurando comida em todos os lugares, a roupa dele estava muito suja, ele cheirava mal, parecia que ele não tomava banho há pelo menos um mês. No mês seguinte, em outubro de 2020, o Dirk foi condenado por agredir fisicamente um guarda de trem. Gente, e era outra agressão, tá? Ele ainda nem tinha sido acusado formalmente pelo aquele roubo, pela aquela agressão à moça da loja. Aí ele foi lá e cometeu uma outra agressão agora quando um guarda de trem. Por este novo crime, né, novíssimo crime, ele foi condenado a serviços comunitários, monitoramento eletrônico e ele tinha um toque de recolher. Olha, agora sim ele não vai cometer crime nenhum, né? No mês seguinte, todos os funcionários da escola do Alf fizeram uma reunião de urgência com o diretor da escola. E todos eles demonstraram as preocupações que eles tinham com o bem-estar do Alf. O Alf estava muito magro, com a roupa muito suja, parecia que ele não tomava banho há uns 2, 3 meses. Ele estava com uma infecção de ouvido há vários dias.
E, gente, ele tava muito inquieto, muito incomodado, chorava muito. O diretor da escola, ele fez uma nova reunião com os assistentes sociais e ele contou tudo isso para os assistentes sociais. Nesse mesmo período, nessa mesma semana que o diretor fez essa denúncia, os assistentes sociais receberam uma outra denúncia, dessa vez anônima, dizendo que a Carla e o Dirk estavam vendendo entorpecentes na casa deles com o Alf lá. E vocês devem estar aí se perguntando, cadê a família do Alf? Pois é, os avós, os tios, as tias tinham contato frequente com o Alf. Eles viam o Alf cheio de roxos, com muita fome, sendo agredido, todo sujo. Os familiares fizeram diversas reclamações, fizeram queixas para os assistentes sociais, conversaram com a Carla, mas nada adiantou. Nesse ponto aqui, muitas agências diferentes de proteção infantil já estavam envolvidas no caso do Alf. E para a maioria ali dos familiares e vizinhos, o que mais parecia para eles é que esses assistentes sociais, esses trabalhadores dos órgãos governamentais que deveriam cuidar da criança, eles estavam bravos, era com os vizinhos e com os familiares por eles estarem fazendo as denúncias. Eles eram sempre maltratados por esses agentes que ficavam incomodados de receber aquelas denúncias. Em janeiro de 2021, o supervisor dos assistentes sociais decidiu retirar os assistentes, anteriores do caso e colocou um novo grupo de agentes para trabalhar ali no caso da Carla e do Alf. O plano de proteção à criança foi revisado então por esses novos assistentes sociais. E esses novos agentes também decidiram falar com os vizinhos e com os familiares para entender melhor ali a visão desses vizinhos do caso. E foi aí que os vizinhos contaram que eles costumavam ver o Alf trancado para fora de casa com muita frequência, esfregando o chão com uma escova de dente, gente, durante a madrugada. Muitas vezes também o Alf ficava para fora de casa, ali no quintal, em pé, de braços assim cruzados, por horas e horas nessa mesma posição, numa posição de estátua, como forma de punição e tortura para esse pequeno menino. Os assistentes sociais foram até a casa da Carla, eles deram de cara ali com o Dirk dentro da casa. Eles olharam a casa inteira, a casa estava muito suja, muito bagunçada, não tinha comida na casa. Então os assistentes sociais sentaram ali com a Carla e eles jogaram a real nela. Eles exigiram que ela tomasse medidas urgentes, que não poderia continuar naquele estado, porque senão o Alf seria retirado da custódia dela. A Carla, gente, ao ouvir isso, ela praticamente expulsou os assistentes sociais de dentro da casa dela. E assim que eles saíram, a Carla ligou para o supervisor deles e pediu para que ele desse outros agentes sociais para cuidar do caso dela. O supervisor dos assistentes sociais, então, retirou esses novos assistentes sociais e iria colocar outros novos, assim, para tomar conta do caso da Carla e do Alf. Enquanto o supervisor atendia ao pedido, da donzela Carla e trocava os agentes sociais por novos, nós chegamos em fevereiro de 2021. Os vizinhos ligaram novamente, dessa vez para o serviço de emergência. Na ligação, eles pediam urgência e pediam que alguém fosse lá, porque eles estavam ouvindo o Alf sendo atingido por alguma coisa, mantido debaixo da água e que havia muita agitação na casa. Gente, imagina o vizinho ouvir isso, uma criança sendo afogada. Quando os socorristas chegaram finalmente à casa, eles encontraram o corpo do Alf. Ele estava sem vida, no chão do quarto, ali jogado, com uma temperatura corporal extremamente baixa, de 23 graus. Os policiais que também haviam respondido essa ocorrência chegaram rapidamente ao local e eles começaram a questionar a Carla do que tinha acontecido com o Alf. A Carla contou, gente, que o Alf havia ido tomar banho na banheira, adormeceu e acabou ali se afogando. Os policiais sabiam que isso era claramente uma mentira. O corpinho do Alf ali demonstrava, gente, que ele tinha sido sistematicamente abusado. A Carla foi capturada por uma câmera corporal do policial, no qual ele perguntava onde estava o Dirk e ela mentia, dizendo que há dias ela não via o Dirk.
E os policiais sabiam que era mentira, porque quando os socorristas chegaram na casa, um deles viu o Dirk saindo pela porta de trás da casa. O Dirk, ele foi visto, né, correndo ali da casa em direção à estação de trem. E depois de alguns minutos, os policiais conseguiram prender o Dirk. Ele estava ali nessa estação de trem, tentando pegar um trem, ó, para fugir dali. E a Carla também foi presa ali na casa dela. Os dois permaneceram presos sem direito à fiança, aguardando o julgamento. Gente, precisou o Alf perder a vida para que finalmente o Dirk, né, fosse trancafiado. Foi feita uma autópsia ali no corpo do Alf e foram encontrados inúmeros ferimentos. Ele tinha mais de 50 ferimentos pelo corpo. Ele estava desnutrido e o Dirk tirou a vida dele quando colocou a cabeça dele várias vezes debaixo da água, que foi o barulho que os vizinhos ouviram, mesmo tão pequenininho, gente, com apenas 9 anos. O Alf lutou muito pela vida dele. Ele se debateu, ele tentou lutar contra o Dirk, mas ele era mais forte, né? E ele não conseguiu. Ele continuou colocando a cabeça do Alf várias vezes dentro da banheira, até que o Alf perdeu a vida. O julgamento desses dois monstros aconteceu em 2023 e durou cerca de 5 semanas. E foi durante o julgamento que nós ficamos sabendo que o conselho do condado, né, dali da região, foi contatado 36 vezes entre 2018 e 2020 por pessoas preocupadas com o bem-estar do Alf. A polícia de West Mercer foi contatada por pessoas 28 vezes nesse mesmo período. Durante, gente, o julgamento, foi revelada a extensão da monstruosidade que a Carla e o Dirk fizeram contra o pequeno Alf. O Dirk, ele fez parte da vida do Alf por 18 meses. Desde o primeiro dia, o Dirk atingiu o Alf usando cintos, sapatos. Ele e a Carla trancavam o Alf praticamente todos os dias para fora da casa. Ele ficava lá em pé como uma estátua, de braços cruzados, como eu já comentei com vocês. Mas, especialmente na época de frio, ele ficava a noite inteira sem roupa nenhuma. E um desses dois monstros se revezava para jogar água fria nele. O Alf era impedido de dormir. Ele era impedido de comer. Ele sofreu muito, gente. Bom, no final do julgamento, a Carla, aos 35 anos, foi considerada culpada. E ela foi sentenciada a 27 anos de prisão. O Dirk, aos 41 anos, foi considerado também culpado. E ele foi sentenciado à prisão perpétua, com um mínimo de 32 anos de prisão, antes de ele poder requisitar, né, a liberdade condicional. Esses vizinhos deu uma entrevista muito emocionado e ele disse que ele tentou salvar o Alf e que se os assistentes sociais tivessem feito o trabalho deles, o Alf hoje estaria vivo. Já trouxe diversos casos para vocês em que a negligência, a falta de empatia tirou a vida de muitas crianças. Eu quero saber muita opinião de vocês aí. Quero saber o que vocês acharam também desse passado do Dirk, de ter sido criado, né, por uma família de criminosos. Eu acho que isso influenciou muito. Claro que não justifica o que ele fez, mas eu acho que influenciou muito esse monstro que ele virou. A gente conversa aí nos comentários. Eu vejo vocês na próxima quinta, às 9 da noite. Beijão pra vocês e cuidado com alguns assistentes sociais.